é que a gente tem agora, direto de Brasília, a fala do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin sobre aquele relatório do Tribunal de Contas da União, o relatório que a Thaís Arbex trouxe ontem, apontando áreas de risco da gestão pública. Esse relatório foi entregue oficialmente agora por ele, Bruno Dantas, o presidente do TCU, ao Geraldo Alckmin. Também agradecer aos outros membros da Comissão de Transição, Coordenação de Transição. Oi, Igor. Presidente Gleisi Hoffmann, ministro Aloysio Mercadante. O Tribunal de Contas da União recebeu na semana passada uma solicitação que nós não tratamos como um mero pedido, mas sim como uma requisição de informações que veio aqui do Gabinete da Transição para que o tribunal, que tem, ao longo das últimas décadas, uma radiografia perfeita do funcionamento da máquina federal, para que nós compartilhássemos com o Gabinete de Transição informações que considerássemos relevantes. E foi nesse sentido, vice-presidente Alckmin, que nós estamos apresentando 4 grandes relatórios que contêm informações sistematizadas, com dados atualizados sobre o funcionamento da administração pública federal. O primeiro relatório que eu faço chegar às suas mãos é o relatório que nós chamamos de lista de alto risco, que é um relatório que consolida 29 fiscalizações do Tribunal de Contas da União e que nós identificamos riscos por vulnerabilidade à fraude, desperdício, abuso de autoridade, má gestão ou necessidade de mudanças profundas nos objetivos e mesmo na execução dessas políticas públicas. Nesse relatório, nessa lista de alto risco, nós consolidamos informações que vão desde o pagamento de programas sociais até o funcionamento de políticas ambientais, por exemplo, como o combate ao desmatamento. Nesse relatório, eu gostaria de destacar, dentre os muitos pontos que são abordados, uma questão que é muito sensível para a população brasileira, que é a questão da saúde, que foi agravada com a pandemia de Covid-19. Além disso, existem questões muito importantes do quadro fiscal brasileiro e um dos pontos que nós destacamos aqui é uma necessidade urgente de se estabelecer critérios para uma revisão das isenções tributárias. O Brasil, hoje, possui mais de 4% do seu produto interno bruto comprometido com isenções tributárias. Isso é o dobro do que o presidente Lula encontrou em 2002, quando assumiu a presidência da República pela primeira vez. Naquela época, apenas 2% do PIB estavam comprometidos com isenções fiscais. Hoje nós estamos falando do dobro. Temos um número de quase 400 bilhões de reais em isenções tributárias e, evidentemente, num quadro de crise fiscal, isso é um dinheiro que faz muita falta. O segundo relatório que nós gostaríamos de fazer chegar às suas mãos é o relatório de fiscalização de políticas públicas 2021, que é esse relatório aqui. Neste relatório, o Tribunal de Contas da União consolidou avaliações transversais em 6 benefícios de proteção social. Isso corresponde a 271 bilhões de reais. Além disso, nós fiscalizamos também 5 programas emergenciais de acesso ao crédito para enfrentamento da Covid-19, totalizando 61 bilhões de reais. Dentre as conclusões que nós alcançamos com essa análise feita pelos auditores federais de controle externo do TCU, está a de que o programa Bolsa Família, pelo seu desenho e pelo critério de elegibilidade,
é o programa que, de forma mais eficiente, atinge o objetivo de combater a pobreza e de reduzir a desigualdade social. Nós apresentamos conclusões nesse relatório, mostrando que, com um volume de recursos menor, o programa Bolsa Família consegue reduzir a pobreza no Brasil num percentual muito maior do que qualquer outro programa. Nós fazemos, portanto, uma comparação entre 6 programas de proteção social e vai ser possível para a equipe de transição verificar no detalhe o funcionamento de cada programa que está hoje em vigor no Brasil. Além disso, nós estamos, e essa foi uma informação que eu dei em primeira mão ao vice-presidente Geraldo Alckmin, o TCU está concluindo, provavelmente nas próximas semanas, nós vamos concluir a avaliação mais completa que já fizemos do funcionamento do programa Auxílio Brasil, mostrando, inclusive, uma comparação entre o Bolsa Família e o Auxílio Brasil a partir do seu desenho e do critério de elegibilidade. Algumas das conclusões que os auditores ainda estão finalizando são no sentido de que o Auxílio Brasil tem incentivado o fracionamento de núcleos familiares a fim de recebimento de recursos em um volume maior, o que prejudica famílias que não podem ser decompostas numericamente, como, por exemplo, uma mãe com 2 ou 3 filhos pequenos. Essas conclusões nós pretendemos levar para julgamento do plenário do TCU nas próximas semanas. O relator é o ministro substituto Augusto Scherman. Eu pedirei ao ministro Augusto Scherman prioridade nesse processo para que nós possamos trazer ainda no mês de dezembro as conclusões para que a equipe de transição tenha uma radiografia completa e uma comparação do desenho desses programas sociais. Além disso, nós estamos trazendo o relatório das contas do presidente da República. Na verdade, aqui é o parecer prévio que o TCU apresenta com análise dos auditores do tribunal, e nós fazemos uma avaliação da macrogestão governamental, tanto do ponto de vista fiscal, quanto do ponto de vista patrimonial, quanto do ponto de vista de execução orçamentária. Nesse relatório estão endereçadas questões que são vitais para o funcionamento da máquina pública, desde o funcionamento do teto de gastos até os requisitos que constam da Lei de Responsabilidade Fiscal, passando pelas emendas constitucionais que foram aprovadas ao longo desses últimos anos e, claro, também a visão dos nossos auditores sobre o funcionamento do orçamento público no Brasil, e há um capítulo específico sobre as chamadas emendas de relator, que todos nós sabemos é um tema candente no país. Nesse relatório, vice-presidente Geraldo Alckmin, os auditores do TCU propuseram, e isso foi acatado pelo plenário, a aprovação das contas de 2021 do presidente Jair Bolsonaro, com ressalvas exatamente mostrando os pontos de fragilidade da gestão, da macrogestão do governo federal. O último relatório, que também é um relatório de consolidação, nós chamamos de o TCU e o Desenvolvimento Nacional. Neste relatório, nós apresentamos análises em diversas áreas da vida nacional, desde agricultura, passando por infraestrutura, passando por meio ambiente, minas e energia, telecomunicações, defesa nacional, segurança pública, enfim, neste relatório nós temos tópicos com conclusões dos nossos auditores e dos nossos ministros, em que são citados também processos em que há relatórios outros e fiscalizações
com o aprofundamento de cada um dos tópicos que consta desse relatório. É importante que se diga, presidente Alckmin, que o Tribunal de Contas da União se manifesta sempre por seu plenário. Diferentemente de outros tribunais, não há decisões monocráticas do TCU. Tampouco existem relatórios de auditores sem apreciação do plenário. Portanto, todos esses relatórios que eu lhe entrego agora nessa ocasião são relatórios que consolidam informações e que já foram julgados pelo plenário do tribunal. O que nós estamos fazendo agora e que faremos ao longo das próximas semanas é uma atualização de dados que a equipe de transição considere importantes para auxiliar exatamente no planejamento da gestão que se iniciará no dia 1º de janeiro de 2023. O Tribunal de Contas da União tem muito orgulho de integrar o Poder Legislativo e, nessa condição, tem a competência constitucional de fazer o controle externo da administração pública federal. E nós fazemos isso com o trabalho incansável de mais de 1.500 auditores federais de controle externo, todos concursados. Nós não temos cargos em comissão para a realização de auditorias e com o apoio do Ministério Público de Contas e também dos ministros da nossa casa. O Tribunal de Contas da União se encontra inteiramente à disposição da equipe de transição e, a partir de 1º de janeiro, também continuaremos à disposição do governo para auxiliar em qualquer questão que se apresente. Vamos contextualizar um pouquinho para vocês o que disse o Bruno Dantas, que é o presidente em exercício do TCU. O que está acontecendo aí que vocês estão vendo, gente, a entrega de um relatório, a formalização, então, da entrega desse relatório. A gente já havia trazido a notícia aqui anteriormente. Ontem, a Thaís Arbex chamou a atenção para o que foi confirmado agora há pouco também, que nesse relatório há a indicação de desperdício de dinheiro público, inclusive no pagamento do Auxílio Brasil. A crítica foi feita pelo Bruno Dantas, dentre outros apontamentos de mau uso do dinheiro público, mau uso da máquina pública. A gente viu o Bruno Dantas falando também que, para além desse documento, que é um camalhaço, tem várias páginas, são 150, salvo engano, um relatório bem robusto com todas as indicações dadas pelo governo federal, com tudo que foi analisado de contas e de uso do dinheiro público pelo TCU para poder nortear o novo governo. Vamos ouvir o Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito. É muito importante ter todos esses números, avaliações, começando pela lista de alto risco. Aqui tem como entrar na lista e como sair. Nós vamos nos ater muito a como sair como não entrar e como sair da lista de alto risco, que é vulnerabilidade, problemas crônicos, antigos, muitos deles, e que não foram resolvidos. Então, nos debruçarmos aí nesses problemas, a gente vai ganhar muito tempo e já correr para identificar e buscar boas soluções. Então, o primeiro relatório é o LAR, a lista de alto risco, que identifica áreas aí vulneráveis em áreas importantíssimas, sociais, de infraestrutura, trabalho muito importante. O segundo, o relatório de fiscalização de políticas públicas, e aqui isso mostra muito, até explica, ministro, por que realmente nas famílias que tem criança pequena, você tem maior pobreza e maior fome, porque não tem fracionamento, e recebe o mesmo valor uma pessoa sozinha e uma mãe com 3 crianças. Então, por isso, a complementação no Bolsa Família dos R$ 150 por criança com menos de 6 anos de idade. E aqui faz uma análise muito bem feita, estou vendo aqui, dos vários programas sociais. O terceiro, parecer prévio sobre as contas prestadas do ano 2021,
Então, são contas do atual governo que vão a gente poder se debruçar muito sobre as ressalvas. Quer dizer, quais são as áreas que tiveram problema, as ressalvas que foram feitas, para que elas possam ser já estudadas e encaminhadas. TCU e o desenvolvimento nacional é um verdadeiro compêndio aqui, uma pós-graduação de Brasil, porque pega todas as áreas. É até apaixonante o estudo e o trabalho feito pelo TCU. E ainda recebemos um trabalho de auditoria que foi feito pelo TCU das urnas eletrônicas, um trabalho muito bem feito, e, de outro lado, um scanner da questão climática, abordando aqui 3 eixos de avaliação: financiamento, governança e políticas públicas. E um comparativo muito bom em relação aos demais países do mundo. Então, a questão do clima, ela não é de fronteira, ela é uma questão planetária e é preciso o mundo inteiro colaborar. Então, você vai ter um acompanhamento aqui de como é que esses 3 eixos, como é que financia o combate às mudanças climáticas, como é que está sendo a governança na questão do combate às mudanças climáticas e as políticas públicas que estão sendo implementadas em vários países do mundo. Então, nossa palavra de agradecimento, um belíssimo trabalho, vai ser muito útil. Então, o Mercadante já vai aí com os grupos técnicos já se debruçar sobre isso também, e os partidos políticos, a Gleisi já vai também oferecer a todos eles, e vamos ao trabalho. Sobre vai ser marcado ainda, acho que 19 horas, né? 19 horas, o presidente do Senado está na COP, mas nós vamos conversar com o relator, que é senador, o Marcelo Castro, e com o presidente da Câmara, o Arthur Lira, o presidente da Comissão Mista de Orçamento, o deputado Sabino, e com os demais líderes que estejam lá. Não vamos apresentar PEC, porque quem tem que apresentar, se o caminho for pelo Senado, são os senadores. Nós vamos apresentar uma proposta para o Congresso Nacional, Senado e Câmara. Boa tarde. Bom, gente, vamos seguir aqui com o nosso jornal, enquanto os jornalistas lá em Brasília fazem as perguntas. Daqui a pouco a gente destaca quais são as respostas mais relevantes, mas o que a gente viu agora foi, então, o documento, o relatório do TCU, que a gente já havia comentado aqui anteriormente no 360,